Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o professor Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos dar continuidade à história dos deuses. E hoje nós vamos conhecer a história de Zeus, o rei dos deuses e senhor dos homens, né? Então, vamos nessa viagem ao passado, lembrando. Esse aqui não é um vídeo aprofundado, é um vídeo para iniciar na mitologia, para que nós conhecemos um pouquinho da história da cultura da civilização, como era antigamente, né? E o importante, né? Tudo isso aqui, o mais importante. Aqui o intuito é meramente o conhecimento histórico, filosófico, né? Da história de Zeus. Aqui não se tem a intenção de doutrinar, né, de fazer qualquer tipo de apologia a ateísmo, paganismo ou qualquer outra religião, tá? O intuito aqui é apenas apresentar o conteúdo e eu espero que seja bem interessante para vocês. Então vamos lá? Vamos à nossa aula sobre Zeus. Zeus, o senhor dos homens e dos deuses. Zeus, quem é? Que Deus é esse, né? Zeus é o rei dos deuses e senhor do céu e do trovão. E lembrando do vídeo anterior, onde nós vimos a história de Cronos e Reia, Zeus é o sexto filho de Cronos e Reia, tá? De todos os deuses dos iniciais, Zeus foi o sexto filho, né? Aqui nós temos a imagem de Cronos e Reia, lembrando que Zeus, né, teve uma batalha de 10 anos para poder, de acordo com a história, né, que nós vimos na história de Cronos, nós conhecemos que ele levou 10 anos para derrotar o Cronos, o Senhor do Tempo, mas vamos conhecer um pouquinho melhor essa história. Nós vimos que na história de Cronos, que Cronos ele temia ser subpujado por um de seus filhos, porque havia uma lenda na qual, assim como Cronos derrubou Urano, né, seu pai, então Cronos também cairia pela mão de um de seus filhos. E isso fez com que Cronos começasse a devorar os filhos assim que eles nasciam e aprisioná-los dentro do seu ventre. Reia, a mãe de Zeus, estava devastada, né, pela situação de ver seus filhos sofrendo, sendo devorados assim que nascia. Então, ela bolou um plano e o plano coincidia, né? Réia, devastada pela perda de seus filhos e pelo sofrimento de ser mãe de crianças presas no estômago do marido, decidiu agir quando engravidou do sexto filho Zeus. E qual foi o plano dela? Com a ajuda de sua mãe Gaia,
ela traçou um plano. Primeiro, ela refugiu para a ilha de Creta para dar à luz em segredo em uma caverna no Monte Aida. Em vez do bebê, ela entregou a Cronos uma pedra enrolada em panos. E Cronos, como estava cego pela própria arrogância, ele nem pensou, nem abriu para ver o rosto do bebê. Ele simplesmente engoliu a pedra e vida que segue. Porque assim, né, tudo ficaria como estava. Então, Zeus cresceu, escondido em Creta, protegido pelas ninfas e pelos curentes, que eram guerreiros que batiam seus escudos para esconder o choro do bebê e assim impedir que Cronos descobrisse, né, o filho de Reia. Quando Zeus atingiu a idade adulta, ele retornou disfarçado e aí com a ajuda de uma poção mágica frequentemente atribuída a Metis, essa poção fez Cronos vomitar os próprios filhos. Em seguida, ele vomitou a primeira pedra e depois os irmãos de Zeus. A libertação dos irmãos deu origem à Titanomáquia, que foi a guerra de 10 anos entre os titãs e os deuses do Olimpo. Essa guerra termina com a vitória de Zeus e o banimento de Cronos para o Tártaro. Em algumas publicações mais recentes, eles dizem que Cronos foi banido para a Ilha dos Bem-Aventurados e não para o Tártaro. O Tártaro, na mitologia grega, corresponde ao que seria hoje, na teoria cristã, na teologia cristocêntrica, ao inferno, tá? Durante a guerra, né, o apoio decisivo que Zeus recebeu durante a guerra, ele libertou os Cíclopes e os Hecatonquiros. Eta, é, Hecatonquiros do Tártaro, para que estas duas legiões, né, essas duas tribos, o ajudassem a derrotar os titãs e o seu pai Cronos. Os Cíclopes, em retribuição por sua liberdade do Tártaro, entregaram a Zeus o seu raio mestre. Isso aqui é uma curiosidade interessante. Após a derrota de Cronos, houve uma divisão olímpica do mundo, com o fim da, com o fim da Titanomáquia. A vitória de Zeus e a vitória de Zeus, o mundo ficou subdividido da seguinte maneira. Então, Zeus ficou com o céu e a terra, Poseidon os mares e Hades o submundo. Aí depois eu vou ter que corrigir. Eu digitei errado. É Titanomáquia. Tem um B ali, eu vou ter que corrigir depois.
da gravação do vídeo, né? Mas coisa que acontece. Bom, Zeus, ele possuía as seguintes características. Então nós temos alguns elementos simbólicos, né, que são atribuídos a Zeus. O primeiro e mais famoso é o raio, que é a arma definitiva e o símbolo de autoridade. A águia é o animal que representa a visão e o domínio dos céus. O carvalho, a árvore sagrada, simboliza a força e a longevidade. E a égide, o escudo impenetrável que causa terror nos inimigos. Então, esses quatro atributos são atribuídos, né, ao grande Zeus, senhor do Olimpo. A humanidade de Zeus. Zeus era conhecido por sua infidelidade e inúmeras transformações. Às vezes ele aparecia na terra como um cisne, às vezes como um touro, às vezes na forma da chuva de ouro. E ele foi pai de heróis lendários como Hércules e Perseu. Também foi pai dos deuses Atena, Apolo, Artemis e Hermes. E ele vivia num constante conflito com sua esposa Hera, que também era sua irmã. Vamos ressaltar aqui, lembrando, assim como eu já falei no vídeo sobre o Cronos, mas, né, os deuses, eles tinham esse relacionamento entre irmãos, né? Então, você falar que o conceito cristão, né, de respeito à família, ele não se aplica no caso aqui dos deuses da mitologia greco-romana, tá? No caso, nós temos aqui uma curiosidade, como eu acabei de falar, né? Os romanos, ele era Zeus, assim como todos, a maioria dos deuses gregos, eles eram referenciados pelos romanos do tempo antigo. Só que na mitologia romana, Zeus recebe o nome de Marte, o mesmo Marte que dá nome ao planeta do nosso sistema solar. Conclusão: Zeus não era apenas um deus do trovão, mas a representação da ordem sobre o caos primitivo. E a sua imagem influenciou a justiça e o direito e a religiosidade de todo o mundo ocidental. Bom, são vários fatos bem curiosos aqui, né? Ressaltando, voltando um pouquinho atrás, né? Que agora a palavra me veio.
nós temos que os deuses, eles tinham relações incestuosas, então eles se casavam casavam entre aspas, né, com suas irmãs. Foi assim com Cronos, que casou com Reia e teve filhos com Reia, que era sua irmã, e Zeus e Hera, que também eram irmãos, deram origem a seus filhos. Mas, ressaltando o conceito cristão de casamento, de respeito a, a essa questão, né, de não se relacionar com parentes, eram questões que, para o paganismo, eles não tinham nenhuma relevância, tá? Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, curta, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos aqui do canal. Não esqueça de assistir também os outros vídeos aqui nas thumbs. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.